essa aula está sendo gravada, dia 28 de setembro de 2021. Estamos na quinta aula de funções e ações orgânicas. Hoje entraremos na área tridimensional, né, da química orgânica, estereoquímica. E um dos tópicos que a gente vai ver de estereoquímica vai ser análise conformacional. Ao mesmo tempo, a gente vai também aprender a mexer em mais um programinha. Aula passada vocês mexeram no ChemDraw, que é mais para desenhar estruturas no plano, em duas dimensões. E hoje a gente vai usar o JMol ou o JSMol, que é o JavaScript, versão mais em que a gente pode usar também o navegador para enxergar moléculas em três dimensões. Só recapitulando tudo que a gente viu até agora, a gente estava analisando a química do carbono, né, o porquê de ele fazer 4 ligações e como que ele faz essas 4 ligações. Com o passar do tempo, à medida que a gente for vendo as funções orgânicas, outras funções orgânicas, a gente vai perceber que o carbono ele é bem versátil, capaz de fazer ligações com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, com duas ligações com oxigênio, duas ligações com ele mesmo, com duas ligações em nitrogênio e vários outros átomos, tá? Então não são só esses. Existe uma série de átomos que podem se ligar ao carbono. Vimos também nessas nas aulas iniciais o motivo do carbono ter orbitais híbridos sp3, ou sp2 ou sp, e a hibridação é a justificativa para explicar isso aqui, a geometria do carbono é tetraédrico, né? No caso, quando ele tem só ligações simples, quando ele tem ligações duplas, ou a geometria planar, e quando ele tem uma ligação tripla ou duas duplas, é um carbono com hibridação sp, numa geometria linear. Vimos na aula passada, quando apresentamos o aplicativo para desenhar estruturas em duas dimensões, as formas de desenhar, representar algumas moléculas, né? Então, a gente tem a fórmula molecular, onde a gente contabiliza todo o número total de carbonos, hidrogênios e outros átomos que compõem a molécula. Tá? Então, eu tenho aqui C3H8, C4H8BR2, C4H6O e C3H4O. O problema da fórmula molecular, ela não te dá nenhuma pista de como que esses átomos estão ligados, tá? Então, a gente precisa de outras formas de representar essas moléculas. A gente tem a fórmula de Kekulé, que é usando ligações covalentes, e a gente representa todas as ligações envolvendo carbono, inclusive aquelas com hidrogênio. Tá? Então, o C3H8, a forma de Kekulé está aqui, dessa molécula está aqui, dessa daqui está aqui, dessa daqui está aqui. Tá? E a forma de Kekulé a gente consegue enxergar a disposição dos átomos ao longo da molécula. A fórmula condensada, ela parece com a fórmula molecular, mas ela é um pouquinho mais informativa, ela dá algumas pistas de como os átomos estão dispostos, tá? Mas evitando as ligações entre carbono e hidrogênio, por exemplo. Então, quando a gente tem dupla, a gente representa a dupla, quando a gente tem tripla, representa a tripla. Quando tem ligação com outro átomo, a gente representa a ligação com outro átomo. Então, tá? É um pouquinho mais complexo. E aqui a gente vai começar a usar bastante, são as de linhas de ligação, que é usada no ChemDraw, tá? E ela é mais usada por fato de ser mais rápido de desenhar, tá? Então, você economiza tempo, não precisa ficar desenhando todos os carbonos, né? Não precisa colocar a letra C. Então, cada linha de ligação representa, né, uma ligação carbono-carbono ou com outro átomo, caso esteja explicitado aqui, né? A gente deu uma pincelada bem por cima de funções orgânicas, apesar dessa disciplina envolver o estudo de todas elas, né? A gente vai evitar explorar todas as funções orgânicas um por um, porque senão ela vai ficar muito maçante. A gente começou só, a gente viu algumas funções orgânicas, os alcanos, alcenos, alcinos, né? Algumas outras funções orgânicas interessantes. O ideal para essa disciplina é você pelo menos saber distinguir todas essas que estão nesse slide aqui, tá? Então, saber distinguir uma amina de uma amida, tá? Um éter de um éster, uma acetona de um aldeído e assim vai. Mas a gente vai fugir um pouco do método tradicional, de ficar, cada aula, pegar uma função orgânica e ficar destrinchando ela. Tá? Eu sei que a maioria de vocês vai para outro caminho, né? Vai para engenharia, vai para biologia, alguns vão para química, mas para essa disciplina, eu acho que só isso aqui já tá de bom tamanho. Pessoal, vamos fazer uma atividade, então. A gente vai usar agora um outro link, tá? Um outro site que eu vou colocar aqui. E quem tiver acesso, óbvio, né? Vocês estão com internet, mas se vocês puderem abrir essa janela, a gente vai explorar
esse site agora, tá? Então, eu vou parar a apresentação do PowerPoint e abrir a guia aqui do JMol Demo. Só como funciona isso daqui? Na verdade, esse JMol, ele é uma espécie de linguagem, tá? E os sites podem usar essa linguagem para colocar em seus sites. Por exemplo, esse site que eu informei para você não é o único site que tem o JMol, tá? Existem vários outros sites institucionais, de universidades, de cursos de química, que a gente vai ver outros sites que usam o JMol de uma maneira diferente. Eu usei esse link porque a tela aqui é a maior que eu achei, então dá para visualizar melhor. Essa janela pode ser no código, né? Você pode informar qual o tamanho que você quer. E o bom que ele também tem aqui do lado, não sei se vocês estão vendo no meu mouse, é um editor de 2D. Então, como é que funcionaria? A gente pode desenhar a estrutura 2D e apertando essa seta aqui para a direita, a gente transforma a estrutura 2D em 3D. Tá? Como funciona? Vamos pegar, por exemplo, uma ligação carbono-carbono aqui, certo? Desenhei. Então, eu desenhei um tracinho aqui, parece um cílio aqui, né? Uma sobrancelha. Na verdade, isso aqui é a ligação carbono-carbono, né? Então, vamos ver como que isso aqui é em 3 dimensões, tá? Isso aqui é o etano. E aí, se a gente dá um clique aqui, eu vou dar um clique com o mouse, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura do etano em 3 dimensões. E o bom dessa tela preta aqui é que a gente pode interagir. Então, quem tiver no celular, por exemplo, pode clicar, arrastar, né? Então, você clica e arrasta, você consegue ver a molécula em todos os lados, né? Em todas as direções, tá? Então, clicando e arrastando, com o mouse ou com o dedo, você pode ter várias maneiras diferentes de observar a molécula do etano em 3 dimensões. Okay? O scroll do mouse, ou se você fizer aquele movimento de 2 dedos, né, de aumentar ou diminuir, você consegue diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho, tá? E ele não é tão pesado, creio eu. Então, quem tem um computador mais ou menos bom, eu acho que vocês não estão tendo problema de visualizar isso aqui de maneira rápida, tá? Eu espero que todos estejam fazendo isso agora, desenhando uma molécula 2D e transformando em 3D. Eu vou colocar mais um carbono aqui, e agora eu vou clicar de novo para transferir. Agora eu tenho o propano, né? Então agora eu tenho aqui, ó, a cadeia de 3 carbonos, aqui é o carbono, carbono, carbono. Se eu clicar com direito, deixa eu ver se tem um menuzinho aqui, tem um menuzinho próprio desse Java, então você pode colocar até orbitais, vamos ver se dá para colocar. Eu acho que não dá, né? Vamos ver. Ele demora um pouquinho, tá? Então talvez a gente não consiga ver isso aqui, tá? E esse menuzinho depende muito da programação que o site colocou aqui do JMol. Ele pode habilitar algumas coisas, outras coisas, tá? E tem várias coisas aqui, é questão de ficar fuçando, tá, pessoal? Eu não vou ficar explicando muitos detalhes, porque a aula hoje é bem extensa, já vou avisando. Então, eu estou clicando aqui, ó. Ele criou uma superfície usada para fazer estudos de nuvem eletrônica, né? Tá? Em forma de pontos. Tem a forma de Van der Waals, mas isso aqui aí sim demanda um pouco de máquina, e aí talvez a gente esteja colocado, não é bom. Então a gente já está meio ruim, né? Tá? Vamos colocar um benzeno, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu pus o desenho do benzeno, e aí transpus para o JMol. De novo, a gente pode ter uma visão tridimensional, né, da molécula do benzeno. Se eu colocar ele bem de lado, a gente percebe que o benzeno é uma molécula planar, ok? Tá? E a aula de hoje, vocês vão ter uma surpresa em relação a moléculas, principalmente os cicloalcanos. E o exemplo que eu vou usar muito hoje é o ciclohexano, tá? Aqui está o ciclohexano e eu vou usar pouco hoje esse JMol, eu vou usar muito mais os modelinhos que estão na minha mão, mas é praticamente a mesma coisa, né? O que vocês estão vendo aí na tela do JMol é a mesma coisa que eu estou mostrando aqui na minha câmera, o modelo molecular. Se você olhar por cima, parece que o ciclohexano é planar também, mas à medida que eu vou girando ele, ó, e der uma olhada de lado, né, de perfil, vocês vão perceber que tem um zigue-zague aqui, ó, o carbono para cima, para a direita, para a esquerda, para a direita, tá? E aí, se eu colocar um pouco mais para cima, se eu girar um pouquinho, tá? Eu tenho esse perfil de zigue-zague, né? Que a gente chama isso de cadeira, tá? Que a gente vai ver isso já já, tá? Então, isso já é um spoiler da aula de hoje, mostrando que alguns ciclos, a maioria dos ciclos, por exemplo, de
de 4, 5 e 6, eles não são planares, tá? Tudo isso por causa do carbono sp3 e dos ângulos das ligações aqui serem o mais perto possível de um metano, tá? Então fica aqui a dica. Então quem quiser depois explorar mais, tá? Eu vou apagar aqui, então vou fazer mais um aqui, senão a aula não vai embora. Tá aqui um anel de 3, aí sim não tem jeito, né? Os 3 estão no mesmo plano, tá? Aí a gente vai ver isso com mais calma na aula de hoje. Deixa eu voltar aqui no PowerPoint. Tá? As próximas 3 aulas, pessoal, a aula de hoje mais 2 à frente, a gente só vai falar disso aqui, seroquímica, tá? Que é estudar química no modo tridimensional. A gente não estuda a estereoquímica só no ponto de vista da estrutura, como a gente acabou de fazer agora com o JMOL, tá? A gente não vai ficar só olhando, a gente não estuda só a estrutura, né? Vendo como estão dispostos os átomos, se ele é planar, não é planar, mas a gente também tem muita coisa de estereoquímica em relação à reatividade. Então, existem muitas reações que, dependendo da estereoquímica do reagente, ele pode ter uma direção, um caminho diferente, né? Se você tiver uma molécula muito parecida com uma outra estereoquímica. Então, uma mesma reação, dependendo do reagente, pode levar caminhos diferentes em função da estereoquímica do reagente. Então, a estereoquímica também está presente tanto na estrutura, quando a gente estuda estruturas, e quando a gente estuda as reações. Quando a gente estuda a estrutura estereoquímica do ponto de vista estrutural, a gente tem dois conceitos importantes, a de conformação e a de configuração. A aula de hoje a gente vai focar nisso, e nas próximas 2 aulas a gente vai focar 2 aulas falando de configurações. Tá? Então, a gente vai definir hoje a diferença de conformação e configuração, e aí a partir da aula que vem a gente vai falar muito de estereoisomeria, principalmente antes de começar a aula de configuração, a gente vai falar muito sobre isomeria antes de chegar de estereoisomeria. Tá? Juntando todos esses conceitos de conformação, configuração, antigamente a gente não tinha computador, né? E não tinha esses programas que a gente consegue enxergar a estrutura tridimensional. Os modelinhos eram são caros hoje, né? E na época a gente usava muito papel. E sempre quando a gente tinha essa aula, esse tópico para estudar, o professor sempre trabalhava com projeções, né? Então, são maneiras de representar em 2 dimensões as estruturas tridimensionais. E a gente vai trabalhar principalmente com as projeções, hoje, projeção de Newman, né? Aula que vem, a gente vai trabalhar muito com as projeções de Fischer, tá? Existem outras projeções mais comuns, né? As projeções em perspectiva, que nada mais é o que a gente chama de cavalete, tá? E existem outros tipos de projeções também, mas que a gente vai focar nesses 3 aqui, principalmente. A diferença entre configuração e conformação, pessoal, é relativamente simples. Vamos pegar um exemplo aqui mais abstrato de um gatinho. A gente tem 2 gatinhos aqui, um caramelo e um malhadinho, né? E eu estou tirando foto do gatinho em 2 posições, em 2 poses diferentes aqui, né, do caramelo. Ele está deitadinho nessa situação, e aqui ele está de pé, apoiando aqui no degrau. Esse outro gatinho aqui, ele está deitado, aqui ele está sentado, e aqui ele está com as 4 patinhas, né? O que eu estou querendo mostrar aqui? Que nesses 2 casos eu tenho conformações diferentes do gato, tá? Então a gente chama isso, cada pose, ou cada posição que o gato fica, né? A gente chama isso de conformação, tá? Então a gente tem conformações diferentes do gato. A gente tem um gato sentado, um gato com as 4 patinhas, um gato deitado, né? Então eu tenho 3 conformações diferentes para o gatinho malhado. E para esse gatinho caramelo, eu tenho um gato deitado e um gato de pé, certo? E aí esse slide de hoje eu peguei, né, para ilustrar, ele até vai um pouquinho mais além, né, para mostrar a questão de energia. Então, esse gato aqui que está deitadinho, quase dormindo, a gente atribui ele como uma conformação de baixa energia, uma conformação mais estável. A gente não vê o gato de pé, né, andando de pé com as 2 patas. Então, a gente atribui essa conformação do gatinho de pé como uma conformação de mais alta energia. Então, para o gatinho ficar assim, né, ficar de pé, ele cansa, né, ele precisa sair da posição de 4 patas e ficar em 2 patas. Então, seria uma conformação de mais alta energia. Se vocês entenderam isso daqui, tá? Professor, qual que é a diferença, então, e configuração? Como que entra aqui? A configuração, ela envolve o gato em si, né? Então, a gente tem... Aqui é o mesmo gato, esses 3 aqui é o mesmo gato. Agora, se a gente tivesse que pegar gatos, um gato aqui, ó, vou pegar esse gato, tá? É um gato normal, né? Um terceiro gato. E aí vamos supor que a gente troca o rabo pela perna, né? Então o rabo está aqui
e a perna está aqui no lugar do rabo. Tá? Aqui, no caso, são configurações diferentes de um gato muito parecido com o outro, certo? Eles têm a mesma composição, certo? É o mesmo gato, parece, só que um gato está com o rabo em um lugar e o outro está com a pata em outro lugar, certo? Então, quando a gente fala que é muito parecido, só que com ligações, eu tive que quebrar o gato, né? Tive que arrancar a pata e o rabo para trocar de lugar. Eu estou lidando com configurações diferentes, tá? Então, essa abstração não muito boa serve para explicar um pouco a diferença entre conformações e configurações. Então, quando a gente está lidando com configurações, a gente está lidando com o mesmo composto, com uma única molécula só. Tá? Então, a gente está observando diferentes formas do mesmo composto. Tá? Então, vamos chegar. E quando a gente fala de configurações, a gente está analisando moléculas diferentes, mas que têm a mesma composição. Então, geralmente, eles são isômeros. Eles são muito parecidos, mas para que você consiga relacionar entre um e outro, ou seja, para você tentar partir de um chegar no outro, você é obrigado a quebrar ligações. Foi o caso do gato lá. Tá? Então, conformações sempre vai estar atrelado ao mesmo composto, a mesma molécula, enquanto configurações, a gente precisa quebrar ligações para levar de uma molécula para outra. E quando você quebra ligações, significa que eu estou lidando com moléculas diferentes, ok? Então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou fazer só esse, tá? Antes de seguir em frente. Eu tenho esse par aqui e eu vou pedir para alguém me responder ou colocar aí no chat se eles são a mesma molécula ou são moléculas diferentes. Ou seja, eles são diferentes conformações ou são diferentes configurações? O que vocês acham? Conformações, né? Então eu só vou dar uma pausa aqui rapidinho, pessoal. Eu vou sair e voltar várias vezes, tá? Isso vai cansar um pouquinho. Então eu tenho aqui a mesma estrutura, ó. Eu tenho as duas duplas, eu tenho um carbono, uma dupla, uma ligação simples, uma dupla, uma ligação simples. Ele tá do mesmo jeito que está lá no slide, tá? Para eu chegar na outra conformação, né, eu simplesmente giro em torno dessa ligação, girei, e aí eu cheguei naquela outra estrutura que estava do slide. Igualzinho. Tá? Então eu fiz esse movimento aqui. Então, quando você gira a molécula, gira alguma ligação, tá? Você está lidando ainda com o mesmo composto, você está criando uma conformação diferente, tá? Confunde muito? Confunde. Parece que é uma outra coisa? Parece, mas é a mesma molécula e a única coisa que eu fiz foi girar a ligação. Eu tenho alguns outros exemplos, esses dois aqui a gente vai deixar para... Eu vou ver se no final da aula eu lembro de voltar para cá, tá? Que a gente faz esse. Esse aqui a gente vai precisar da aula que vem para entender se é a mesma coisa ou não. Ou se vocês quiserem tentar fazer depois, mais tarde, tá? Pode servir como exercício. Esse aqui a gente tenta voltar hoje ainda. Vamos fazer outro agora? Vamos fazer desse. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o que eu tinha antes, né? É o da direita. E o da esquerda é esse aqui, ó. É outro que eu fiz aqui. Será que eu consigo transformar esse nesse? Certo? Professor, é só você girar aqui, ó. Girar dupla, né? Jogar isso aqui para cima, né? Fazer algo parecido. Mas, ó, o próprio modelinho já limita a possibilidade de eu tirar aqui e jogar para cima, tá? Ou seja, o que eu estou vendo aqui, que a única maneira de fazer isso é quebrando e colocando no lugar que eu estava antes. Certo? Eu quebro e jogo no carbono de cima, na ligação de cima. Aí sim eu tenho parte da estrutura do lado direito. E aí se eu quebrar e colocar no de cima, na ligação acima, que eu já tirei do foco, né? Tá? Então, para converter um em outro, nesse caso, eu tive que quebrar ligações, certo? Eu tirei os hidrogênios aqui para não ficar muito poluído. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso de configurações diferentes. Enquanto que aqui eu tenho conformações diferentes, tá? Então a gente tá entrando aqui no conceito da dupla ligação, pessoal. Essa dupla aqui, ela é muito difícil de você girar, tá? Existe uma barreira energética de você gerar uma ligação dupla e quantificar, chegar a calcular a energia necessária para você girar. Né? No caso aqui do etano, a energia é em torno de 12 kJ. No caso dessa ligação simples entre duas duplas, é em torno de 30. No caso de uma ligação peptídica, uma ligação carbono-nitrogênio de amida, desculpa, entre uma ligação carbono-nitrogênio de amida, já é um pouquinho mais alto, bem mais alto que uma ligação carbono-carbono. Aqui tem um porém. Quem fez bioquímica, estrutura, propriedades, funções de biomoléculas, espero que o professor tenha comentado aqui, e o fato
desse par de elétrons e que faz ressonância com a carbonila. E olha, então ele tem um caráter de dupla ligação. Então, como ele tem um caráter de dupla ligação, a barreira aqui para girar em torno dessa ligação um pouquinho mais alta. Ele não é dupla, ele tem um pouquinho de caráter de dupla por causa da ressonância, né, desse par de elétrons no nitrogênio, tá? Mas o que eu quero falar é disso daqui. A energia para você girar uma dupla ligação é em torno de 260 kJ, tá? É muito alto em relação a esses outros valores aqui de ligações simples. Tá? Por que é alto? Porque para você girar, você requer você promover um dos elétrons da ligação π para o orbital π estrela. Então você precisa quebrar a ligação π para você conseguir girar, por exemplo, jogar essa ligação para baixo. Né? Então, como a energia é muito alta, tá? Ah, professor, você falou que a ligação π é relativamente fraca. É mais fraca que a ligação sigma. Aqui eu só estou girando, não estou quebrando. Então, se eu tiver que quebrar, aí é outra energia. Tá? Que a energia é só para você girar em torno desse eixo aqui. Mas para você girar em torno do eixo de uma ligação π, uma ligação dupla, você precisa romper a ligação π. Tá? E aí gira, e aí depois você tem uma configuração, você consegue converter uma configuração em outra. Como essa barreira de energia é muito alta, né, 260 kJ é relativamente alta, e a energia para você converter em um está muito atrelado à velocidade, né? Então, quando essa barreira energética é muito alta, você tem uma energia de ativação muito alta, você tem uma conversão muito lenta. Então, tão lenta que demora muito para você conseguir transformar numa dupla com os dois lados apontando na mesma direção, para que você tenha uma dupla com os dois grupos apontados em direções opostas, tá? Aqui também um outro spoiler da aula que vem, que é a configuração cis e trans, para mostrar que na dupla ligação ele demora muito para você, é muito lenta para você interconverter o cis para o trans. Tá? Então, a partir de 100 kJ já é uma energia que a interconversão de conformações ela começa a ficar lenta o suficiente para a gente conseguir considerar esses compostos como compostos distintos, que não se interconvertem tão facilmente, tá? Agora vamos pegar o caso do etano e tentar entender de onde e que esses 12 kJ aí. Que barreira é essa de 12 kJ? Essa barreira de 12 kJ surge a partir do momento em que a gente gira em torno dessa ligação, né? Quando a gente gira em torno dessa ligação, quando a gente desenha a gente acabou de desenhar no JMOL o etano, a gente tem uma disposição dos grupos mais ou menos dessa maneira aqui. Eu tenho um hidrogênio aqui para cima, os dois embaixo, e no carbono vizinho, os dois hidrogênios estão para cima e um para baixo, né? Tá meio assim, né? Parecendo como que eu posso chamar isso? Eu não sei. Mas nesse caso aqui, essa conformação, ele tem um nome já. A gente chama isso de alternada. Tá? Então seria... Eu estou com o modelinho aqui, mas eu não vou fechar a tela agora. Mas é como se eu tenho dois hidrogênios apontando para cima e um para baixo. E no carbono vizinho eu tenho um para cima e dois para baixo. Tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai girar, tá, a ligação. E olha só o que está acontecendo. Eu estou coincidindo aqui, né, os grupos, os hidrogênios do carbono da frente com os hidrogênios do carbono de trás, certo? E essa forma a gente chama isso de eclipsada. Tá? Se a gente girar em torno de 60 graus, o que é 60 graus, professor? Que ângulo é esse que você está falando? É o ângulo diedro, que é o ângulo entre uma ligação de cima, da frente, com uma ligação de trás. É esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, se você abrir em torno de 60 graus, é um ângulo diedro, a gente tem de novo a conformação alternada. Tá? A melhor maneira outra maneira de observar isso é através da projeção de Newman. Tá? A projeção de Newman serve para a gente visualizar um pouco melhor se a conformação está eclipsada ou alternada. A projeção de Newman é como se a gente visse a ligação carbono, né? A gente olhasse através da ligação no eixo da ligação carbono-carbono. E é algo parecido que eu estou fazendo aqui com a minha câmera, né? Então eu estou colocando um dos carbonos à frente, o outro está atrás escondido e parece que o carbono tem 6 ligações agora, né? Tá? Então ele está ilustrando aqui. A maneira correta de desenhar a projeção de Newman é essa daqui, ó. Parece o símbolo da paz, mas aqui a gente tem um carbono da frente, certo? Aqui é o carbono da frente. E aqui tem os 3 hidrogênios ligados no carbono de frente. E no carbono de trás, eu não sei por qual motivo, eles decidiram colocar uma bola grande para ilustrar o carbono de trás. E a ligação do carbono de trás parte dessa bolota grande. E a gente tem os 3 hidrogênios atrás. Esses que eu marquei em vermelho são as 3 ligações do carbono
de trás, desse daqui. Tá? É como se a gente visse por trás da molécula do etano. E essa projeção facilita um pouco mais a hora de enxergar as conformações alternadas e eclipsadas. Né? Então aqui eu tenho alternada, gira um pouquinho, aí eu tenho uma eclipsada, gira um pouquinho, tenho alternada. Certo? E aí eu pergunto para vocês, entre essas duas conformações, alternada e eclipsada, qual que vocês acham que é a conformação de maior energia? Se vocês associarem aquela figura do gatinho, a gente tem um gatinho deitado e o gatinho de pé. Né? Qual seria o gatinho de pé? Aquele que precisa de mais energia para se manter. É alternado ou eclipsado? Eclipsado, exatamente. Tá? Se vocês olharem de lado, quando vocês têm a alternada, certo? Aqui está a minha alternada na minha mão. Eu vou colocar de lado, você vê que a distância aqui, ela está um pouquinho longe, tá? Do que se tivesse eclipsada. Quando você tem no modo eclipsado, os orbitais, lembrando que aqui a gente tem orbitais, né, nuvens eletrônicas, elas vão ter um contato mais próximo do que eu tivesse elas no modo alternado, tá? Então vai ter uma repulsão maior, são nuvens de elétrons, então elas vão tentar se repelir aqui, mais aqui do que assim, né? E aí, a gente é obrigado a mostrar um gráfico relacionando isso tudo, relacionando o ângulo de Edron com a energia, né, dessas conformações. Se a gente considerar a conformação mais estável como zero, tá? Que é a alternada, a conformação eclipsada vai ter em torno uma energia relativa de 12 kJ acima da energia da conformação alternada. Tá? Então, essa barreira de 12 kJ se deve à conformação eclipsada do etano. Então, esse gráfico aqui relaciona o ângulo de Edron em função, tá, da energia relativa. Então, no zero, certo? Quando eu tenho um ângulo de Edron zero, eles estão na forma eclipsada. E aí eu tenho infinitas conformações até chegar na conformação mais estável do etano, que é a alternada, quando tem um ângulo de Edron de 60 graus. Aí eu tenho, continuo girando, tenho infinitas conformações até chegar na outra conformação eclipsada. Mas como esses grupos são todos iguais, as energias vão ficar alternando, né, entre alternada e eclipsada. Tá? Então aqui de novo a justificativa da conformação eclipsada ser mais instável, mas tem uma energia maior do que a alternada, tá? Aqui esse livro ele abstrai um pouco, ele fala um pouco de orbitais antiligantes, tá? Não precisa justificar nesse ponto aqui. Só olhando aqui a gente percebe que os orbitais sp3 eles têm uma repulsão maior porque eles estão mais próximos, né? Do que tivesse em alternado. Para complicar um pouco, vamos colocar um carbono no lugar de um dos hidrogênios do etano. Colocando um carbono no lugar de um dos hidrogênios, a gente tem a molécula do propano, e aí a gente pode ter, ó, essa situação aqui. Esse tipo de conformação alternada ou esse tipo de conformação eclipsada, né? Será que essa barreira também vai ser em torno de 12? Será que vai ser maior? Será que vai ser menor? A gente já consegue prever em função do tamanho do metil, né? Esse Me aqui é um CH3, tá? Pessoal que tá ainda é um CH3, é outra forma de representar um CH3. Então vamos pegar um CH3 e colocar aqui na projeção de Newman. Então é como se eu pegasse um carbono do meio e o carbono de trás, pode ser esse ou esse, tá? E coloca o CH3 como se fosse um dos substituintes do carbono. Então, a gente pode ter essas duas conformações. A energia, ela fica um pouco mais alta, tá? Lá era 12 e aqui está dando, como está em quilocal, né? A gente tem que multiplicar por 4,1. Então vai dar um pouco acima de, um pouco mais do que 12, certo? E por que é um pouco acima de 12? Tá? Por causa do metil, né? O metil ele tem um tamanho maior que o hidrogênio, então ele vai, nessa conformação eclipsada, essa barreira aqui vai ser acima de 12 kJ, tá? Vai ser maior que 12 kJ, porque o CH3 ele tem um tamanho maior que o hidrogênio. Então, no modo eclipsado, vamos supor que isso aqui é o CH3, tá? Ele vai ter uma repulsão maior, então você vai precisar de uma energia mais alta para você conseguir chegar nessa conformação, tá? Que é a conformação eclipsada. Pessoal, quem tiver perdidinho da Silva, vocês me escrevam ou dão um grito aí, tá? E dá para continuar brincando nesse lance de conformações, né? Esse caso mais difícil aqui é o caso do butano. No caso do butano, a gente vai ter conformações alternadas e eclipsadas também. Só que a gente precisa analisar se eles vão ter a mesma energia ou não. Então, se você olhar de cara aqui, já dá para perceber que essa conformação aqui, que é mais estável em relação à eclipsada, né? É uma conformação do tipo alternada. Só que nessa alternada, que a gente chama de antiperiplanar, o CH3 está para cima e o de trás está para baixo. Nessa outra conformação alternada, o CH3 de trás está mais ou menos a 60 graus do CH3
que está para cima. E nessa outra aqui, que é o mesmo nome, tá? O CHT está do lado direito só. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas conformações alternadas de diferentes energias, tá? Essa é a mesma energia, tá? É só uma imagem refletida, mas provavelmente esse gauche ou sinclinal tem uma energia diferente em relação ao antiperiplanar, por causa da proximidade do metano, tá? A mesma coisa se aplica às conformações eclipsadas. As conformações eclipsadas entre carbono e hidrogênio tá aqui e aqui, a gente chama isso de anticlinal. Não precisa decorar esse nome, porque eu mesmo acabei não dando pessoal da manhã. E tem esse aqui, o sim periplanar, que é quando tem os dois grupos CH3 eclipsando. Então dá para a gente estimar qual que vai ser o menos energético, né? Então a gente fizer um pódio do mais estável para o menos estável, a gente poderia dizer que esse aqui é mais estável, porque as metilas que são grandes, elas estão mais distantes uma da outra. A segunda mais estável seria a gauche, né? Ou sinclinal. E aí depois entraria quem? As eclipsadas, mas a gente tem duas eclipsadas diferentes. Esse aqui eu tenho dois CH3, então imagina o efeito estérico, né? A repulsão desses CH3 grandes aí que vão causar. Então esse aqui vai ser o último, tá? E esse aqui vai ser o terceiro o terceiro mais estável dessa série, tá? Aqui embaixo estão as ilustrações em forma de modelo e aqui em forma de perspectiva, tá? Ou cavalete que a gente chama. A aula que vem eu vou falar com mais detalhes o que é esse tracejadinho, o que é essa ligação mais grossa, tá bom? Mas vamos focar só aqui e aqui. Então, fazendo um gráfico, ele não fica aquela curva sobe e desce igual, tá? A gente tem regiões onde a energia é mais alta, a gente tem regiões a energia um pouquinho mais baixa, a gente tem uma outra região aqui onde a energia é um pouquinho mais baixa ainda, e a gente tem uma região mais baixa de todas, tá? Então, no caso do butano, que é a molécula de 4 carbonos, quando as duas metilas estão apontadas em lados opostos, a gente chama isso de antiperiplanar, ela seria a mais estável de todas. E quando a gente tem as duas metilas eclipsando entre si, é quando a gente tem a energia mais alta dessa conformação, tá? Sempre lembrando que para chegar numa conformação e outra, a gente tem infinitas conformações até chegar nessas daqui, tá? Só que essas são as que mais se destacam, tá? Ou por serem mais de maior energia, ou as mais estáveis. Tá? Então a gente vai trabalhar a partir de agora só com essas conformações mais estáveis ou menos estáveis. E as conformações mais estáveis ou menos estáveis, a gente vai usar muito o nome de conformero, tá? Que é a palavra conformero. Isso. Para descrever cada tipo de conformação, sempre lembrando da mesma molécula. Dúvidas até aqui, pessoal? Eu falei 40 minutos. Então, nessa parte aí de conformações em cadeias abertas, vale a pena, então, a gente compreender essas conformações alternadas eclipsadas, tá? Tanto em etano, propano e butano. O menino falou alguma coisa aqui, professor, de dúvida no chat. Ah, o Renato? Opa, é o mouse aqui. Então, esse último gráfico, Renato, é para explicar que as energias dessas conformações, né, são diferentes, tá? Tem uma energia aqui, uma energia aqui e uma energia aqui. Tem 4 conformações de energias diferentes. No caso do etano, eu só tinha duas conformações de energias, uma alta, uma mais estável e outra menos estável, né? Que é essa daqui, tá? Porque aqui eu só tenho alternado eclipsadas, né? Duas energias, uma mais baixa e outra mais alta. Porque esses grupos são todos iguais, né? Então, a gente tem sempre alternada e eclipsada, tá? Agora, quando você substitui um desses grupos por um carbono, a gente pode ter um pouco, no caso do butano, eu vou ter conformações alternadas e eclipsadas de energias diferentes. Tá? Essa antiperiplanar vai ser a mais estável de todas, porque eu tenho os dois grupos volumosos mais distantes um do outro. Essa outra conformação aqui ainda é alternada, mas agora ó, esse grupo volumoso já está mais perto desse outro grupo volumoso. Então a energia vai ser um pouco mais alta dessa conformação. As eclipsadas, elas têm energias mais altas, mas nesse caso aqui eu tenho dois tipos de conformações eclipsadas. Quando as duas metilas estão eclipsando com hidrogênios, ou as duas metilas estão eclipsando entre si. Tá? Então, imagina dois grupos grandes eclipsando. Então, essa aqui vai ter uma energia mais alta, tá? E essa aqui vai ficar intermediária. Então, por isso que o gráfico, ela não é regular. Né? Ela sobe, desce, sobe um pouquinho, desce bastante. Sobe um pouquinho, desce um pouco e sobe bastante. Tá? O que é esse gráfico? À medida que eu vou girando em torno do eixo, certo? Eu vou ter diferentes conformações aqui, né?
Então, vamos supor que esse laranja e verde sejam os metil, os grupos metila. Tá? Aqui eles estão eclipsando, eu tenho a conformação mais instável, né? A de maior energia, que é quando esses dois grupos estão eclipsados. E aí eu giro um pouquinho, tá? Vou girar do lado aqui do vídeo. Tá? Agora eu tenho uma alternada, só que as duas metilas ainda estão perto uma da outra, por isso que a energia não é a mais baixa de todas. Agora eu tenho uma outra eclipsada, subiu de novo, só que agora as metilas estão eclipsando com hidrogênios, então é uma energia um pouquinho mais baixa em relação a quando as duas metilas estão eclipsadas, certo? E aí eu chego no momento onde as duas metilas estão uma bem longe da outra, mais distantes uma da outra. Essa aqui seria a conformação mais estável do butano, tá? Sempre associando o laranja e o verde como os dois grupos CH3, tá? E aí começa tudo de novo, tá? Então eu começo a girar, girar, girar até chegar de novo na eclipsada das duas metilas. Eu meio que repeti, Renata, mas não tem. Eu não sei se te ajudou. Beleza. Agora a gente vai sair dessas cadeias abertas, agora a gente vai entrar nas cadeias fechadas, tá? Essa daqui, eu tenho uma outra aqui, certo? A gente vai entrar agora, então, no analisar as conformações de estruturas cíclicas, principalmente do ciclo alcano. Ciclo alcano é qualquer ciclo de cadeia sem duplas ligações, né? De alcano. Então, só tem ligações simples, fechando um ciclo. Eu tenho um exemplo aqui, um ciclo propano, que é o ciclo de 3 membros, de 3 carbonos. O ciclo butano, que é o ciclo de 4 carbonos. A gente tem o ciclo pentano, que é o ciclo de 5 carbonos. Parece um pentágono, né? E o ciclo hexano, sempre tem um cachorro latindo quando dou aula, né? O ciclo hexano, que é o anel de 6. Tá? Eles se assemelham quando a gente desenha na estrutura em formas de linha, né? Linhas de ligação, se assemelham, é como se a gente estivesse desenhando figuras geométricas, né? Um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Né? Na natureza, pessoal, existem muitas moléculas. As moléculas mais abundantes são os anéis de 5, observados na natureza, e os anéis de 6. Tá? Os de 3 e de 4 são bem menos frequentes na natureza. Por que isso? Por causa da tensão que existe, que a gente chama de tensão angular. O carbono de um metano, ela possui um ângulo em torno de 109. Tá? Só que se a gente pegar o ciclo propano, por exemplo, né, o ciclo propano, o ângulo interno, tá? Esses 3 carbonos ocupam o mesmo plano, então é praticamente um triângulo equilátero, onde o ângulo interno é em torno de 60, tá? Como esse ângulo é muito menor que o 109, que seria o ideal, certo? A gente tem uma certa tensão, né? Então é como se a ligação estivesse apertando aqui as duas ligações. Isso causa uma tensão angular, tá? Ou seja, essa molécula aqui, ela é bem pouco estável, vamos dizer assim. Dá para trabalhar com ela, mas tem que ter muito cuidado na hora de esquentar, ou porque ela pode ser muito reativa. Tá? E para explicar isso em termos de orbitais, eu não vou cobrar isso, mas é como se eu tivesse uma fraca sobreposição dos orbitais sp3, do carbono do ciclo propano. Tá? Aí chama isso de orbital banana, mas isso aí é coisa antiga. Eu não costumo cobrar isso. Tá? Só para os mais aficionados por orbitais, se quiser, vocês podem dar uma olhada depois. Tá? Então aqui é quando tem uma sobreposição efetiva de 2 carbonos sp3, e aqui é quando eu começo a ter a tensão angular. Tá? Aí a tensão angular mostra que a sobreposição desses orbitais já é mais fraca. Tá? Outro problema, além da tensão angular, existe a tensão causada pelo fato desses hidrogênios estarem todos eclipsados. Aqui eu tenho um carbono e hidrogênio, e aqui eu tenho outro carbono e hidrogênio. Então, como esses 3 carbonos estão ocupando o mesmo plano, tá? Consequentemente, as ligações carbono e hidrogênio de todos esses 3 carbonos estão eclipsados entre si, tá? O que faz com que essa molécula também fique menos estável ainda, tá? Então, todo anel, a gente pode ter um problema de tensão angular, né? E tensão torsional, que é a tensão causada pelas ligações eclipsadas, tá? Se a gente considerasse, se a gente não soubesse nada de geometria, estereoquímica, né? E você está tendo contato pela primeira vez com essas moléculas, à primeira vista, parece que essas moléculas são todas planares. Né? E aí eu teria, então, um ângulo interno de 60 graus para esse, um ângulo reto aqui, um ângulo de 108 e um ângulo de 120. E aí o professor falou que o metano tem um ângulo interno de 109. Né? Então, olhando essas estruturas no plano, dá uma falsa impressão que o ciclo pentano é o mais estável de todos, porque o ângulo interno se assemelha muito ao ângulo interno de um metano, de um carbono sp3, né? Tá?
Enquanto que aqui eu teria uma tensão angular, aqui eu teria tensão angular e tensão angular. Então, a princípio, se todos os cicloalcanos fossem planares, eu poderia acreditar que o ciclopentano seria o mais estável, porque tem um ângulo de ligação mais próximo de um metano, tá? Então, o ciclopentano deveria ser o mais estável de todos. Aqui não é o mais estável de todos. Por quê? Porque esses cicloalcanos, com exceção do ciclopropano, eles não são planares, tá? E para provar isso, eles fizeram um estudo de combustão. A princípio, quando você tem uma molécula sem muita tensão, tensão angular, tensão torsional, quando você coloca ele em combustão, a energia liberada é baixa. Agora, quando você tem moléculas com anéis muito tensionados, seja por tensão angular ou tensão torsional, ela tá louca, propensa para liberar energia, né? Então, mais energia é liberada pela combustão. Então, uma molécula instável libera mais energia por combustão, enquanto que uma molécula cíclica sem muita tensão, mais tranquila, ela libera pouca energia. E desse estudo, observou-se que o anel de 6 é o que tem menor calor de combustão por carbono, tá? E por que isso? Porque a estrutura do ciclo hexano não é linear. Então, essa estrutura aqui está errada, apesar de a gente desenhar isso nos cadernos, nos livros, tá? O jeito mais correto de desenhar o ciclo hexano é dessa maneira maluca aqui. Está aparecendo um estado de São Paulo com as ligações de hidrogênio. Tá? Esse é o jeito mais correto de desenhar o ciclo hexano, ok? E a gente viu lá no começo, né, quando eu falei do J-mol, da estrutura do ciclo hexano, que ela não é planar. Tá? Então, como ela não é planar, ela apresenta uma geometria que faz com que os ângulos internos sejam muito mais próximos do metano. Tá? Então, por isso que o ciclo hexano é mais estável. Tá? E aí, a gente só vai falar de ciclo hexano a partir de agora. Eu coloquei até em vermelho, porque é um tópico muito comum em provas de concurso, tá? Quando cai química orgânica. O ciclo hexano, a conformação mais estável do ciclo hexano, é essa que a gente chama de conformação cadeira. Então, pode ser essa daqui. Se a gente dá uma giradinha aqui, né? Girar um pouquinho para cá, a gente tem também isso daqui. É a mesma coisa, só que um pouco colocando essas ligações aqui na horizontal, né? Então, para abstrair um pouco, é só a gente imaginar, então, uma cadeira, a gente tem o encosto e a gente tem o apoio do pé, né? E aqui a gente tem um assento, tá? Existe uma outra conformação do ciclo hexano, que é a conformação bar, que é quando uma dessas pontas aqui, vamos supor que o apoio de pé fica para cima, tá? Então, um carbono está aqui, outro 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 está aqui. Essa conformação a gente chama de barco, tá? Então, são as duas conformações principais. Existem várias outras que eu vou mostrar aqui, tá? Então, a gente está olhando conformações da mesma molécula. Então, a gente está analisando o ciclo hexano, certo? Então, o ciclo hexano, ele tem duas conformações cadeiras mais estáveis, que a gente chama aqui de A e B. Tá? Não tem nome, na verdade, é cadeira. Certo? O que tem diferente uma cadeira com a outra? Enquanto que aqui esse carbono é o encosto e esse aqui é o apoio de pé, na outra conformação cadeira, esse que eu estou marcando aqui, eu vou chamar de 1, esse eu vou chamar de 2, o carbono 1 aqui é o apoio de pé, e o carbono 2 é o encosto de cabeça. Tá? Então, houve uma conversão de uma cadeira para outra. E para chegar numa cadeira para outra, ele passa por várias conformações, tá? Envolvendo a conformação barco, até chegar na conformação cadeira. Para esse curso, pessoal, se atenham às conformações cadeira e à conformação barco. Não precisa estudar a conformação meia cadeira, barco retorcido, tá? E isso, para chegar numa conformação a outra, é basicamente esse movimento aqui que eu vou fazer na câmera. Então, eu tenho uma conformação cadeira aqui, deixa eu ampliar um pouco a minha tela, tá? Você vê que esse carbono está para cima, aqui está o assento, né? Esses quatro aqui é o assento, e esse aqui embaixo seria o apoio de pé, certo? Então, o ciclo hexano sempre vai ser assim. A gente sempre vai ter um carbono mais acima, esses quatro aqui parecendo o assento e o carbono mais embaixo. A interconversão, a gente transforma o que for o apoio do pé para o encosto, então a gente faz esse movimento, tá? E você vê que conformação eu atingi? Eu atingi a conformação barco, tá? Fiz o barco, agora o que era encosto de cabeça vira apoio do pé, tá? Aí eu interconverti entre uma cadeira e outra, sem quebrar nenhuma ligação. Professor, você pode fazer isso com qualquer parzinho de carbono, porque toda vez que eu giro um pouquinho, eu sempre vou observar uma cadeira. Independente de qual carbono você está olhando, você sempre vai ter uma cadeira. Ó. Uma cadeira, vou girar um pouquinho, eu tenho uma outra cadeira, tá? Então essa é a interconversão de uma cadeira para outra. Isso aqui é só curiosidade, né? Que é uma forma de representar isso aqui usando projeção de Newman,
tá? Mas não é também. Se vocês tiverem uma visão além do alcance, tentar enxergar isso como sendo isso, tá? Depois eu quiser, eu posso fazer isso com mais calma para vocês, tá? Mas isso aqui também é um ciclo hexano, olhando por aqui, tá? Ou na verdade por aqui e por aqui, né? Usando essas duas ligações aqui como referência. Mas o importante aqui do ciclo hexano, pessoal, além de saber que existem a conformação cadeira e a conformação barco, é a maneira que as ligações nesses carbonos estão dispostos. Então, lembrando que todo carbono aqui do ciclo hexano está fazendo 4 ligações, certo? E essas ligações, ela tem uma regrinha quando a gente desenha no papel, que são as ligações axiais e equatoriais. Tá? Então, vamos supor que você desenha a estrutura do ciclo hexano na forma cadeira, e aí existe uma forma correta de você colocar as outras 2 ligações em cada carbono. Tá? Tem essas ligações que estão em vermelho, que se chamam axiais, e tem essas ligações em azul, que se chamam equatoriais. Tá? E aí, resta a gente aprender. Eu não vou ficar só falando aqui como que é uma estrutura cadeira. Agora eu vou pedir para quem tiver um caderno tentar fazer juntos o desenho dessa bendita cadeira, como colocar essas ligações axiais e equatoriais, como que eu inverto a cadeira, tá? E saber das conformações qual que é a mais estável, principalmente quando eu tenho um ciclo hexano com um grupo diferente ligado nele, tá? Então, a partir de agora, por mais que vocês estejam alguns de vocês estejam viajando, mas agora é a hora de vocês prestarem bastante atenção. Por favor, vou pedir atenção total para vocês tentarem desenhar essa estrutura em conjunto, tá? Então, vamos fazer junto. Então, eu vou pedir para vocês arrancarem uma folha de caderno e começar a desenhar uma cadeira, quem puder, tá? Como eu começo desenhando a cadeira? Uma abstração que a gente faz é só lembrar do logotipo da Budweiser. Ele lembra, né, esse logotipo aqui em vermelho, lembra muito uma estrutura cadeira. Tá? O professor não toma cerveja. Então, como que você faz? Pode desenhar desse jeito ou desse jeito. Mas, professor, como é que eu começo? Então, usando esses dois como referência, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu tenho 2 setas paralelas aqui. Eu costumo começar por aqui, com essas 2 paralelas. Só que essas paralelas não começam no mesmo ponto, tá? Na mesma horizontal, na mesma vertical. Uma está aqui e outra está um pouquinho mais afastada. Então, eu posso começar desenhando as 2 paralelas, né? Não está tão paralela, mas tudo bem. E depois começo a desenhar aqui e aqui, tá? Esse traço aqui, ele tem a mesma distância do que esse, certo? E ele acaba subindo quase no mesmo ponto desse aqui. Então, eu desenho mais ou menos um V aqui e aqui um V de cabeça para baixo, tá? E agora você desenha mais 2 paralelas aqui e aqui. Então, tem que ser paralelos, aqui e aqui, ok? Para desenhar do contrário, é o mesmo esquema. Você começa com 2 paralelas. Eu costumo começar com as 2 paralelas do meio, certo? Partindo não da mesma vertical. Desenho uma complementar aqui e o aqui. E aí eu junto as duas. Eu estou usando um tablet aqui, pessoal. É horrível desenhar pelo tablet, tá? É questão de exercício. Então, desenho 2 paralelas. Aqui, mesma distância, tá? E aí depois você junta desenhando outras 2 paralelas. De novo, 2 paralelas, essa distância é igual a essa, paralelo, paralelo. Tá? Agora, uma vez que você conseguiu desenhar uma cadeira mais razoável, tá? Como essa daqui, vamos começar a colocar as ligações axiais e equatoriais. As axiais eu vou colocar em roxo, tá? E as equatoriais de outra cor. A dica para colocar as axiais é que elas vão ser sempre uma ligação na vertical. Tá? Ou ela vai estar apontando para cima, ou ela vai estar apontando para baixo. Como você que vai estar para baixo ou para cima? É só ver para que direção está apontando esse carbono. Por exemplo, esse carbono está apontando para cima. Tá? A gente está vendo um negócio assim. Então, o que for para cima é para cima. E o que estiver apontando para baixo é para baixo. Esse aqui está apontando para cima, para baixo. Para cima e para baixo. Ok? A mesma coisa nesse aqui. Se você desenhar a cadeira desse jeito, o que estiver apontando para cima, você põe para cima. E o que estiver apontando para baixo, ó, tem um V, né? Então, você põe para baixo, para cima, para baixo. E tem uma alternância. Então, se você começou por cima, é só você ficar alternando. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá? Então, desenhei todas as axiais. Agora, eu vou desenhar todas as equatoriais. Eu vou desenhar em verde. Essa é um pouquinho mais difícil, tá? Confunde um pouco. As equatoriais é uma relação de paralelismo. Então, você vai desenhar sempre retas paralelas a alguma outra reta. Tá? E, de novo, o que estiver apontando agora para a direita, você estica para a direita. O que estiver apontando para a esquerda,
você estica para a esquerda. Por exemplo, aqui eu vou ter uma equatorial, aqui eu tenho uma seta para a direita. Então, a equatorial também vai ser para a direita, tá? Mas como que vai ser? Vai ser assim, assim, assim ou assim. Então, você usa nas pontas paralelismo com essas duas ligações aqui, tá? Com uma dessas, tá? Então, essa aqui vai estar paralela à sua ligação. E essa aqui vai estar paralela a essa ligação, tá? Aqui eu estou apontando para a esquerda, porque essa seta aqui está apontando para a esquerda. Aqui ainda apontando para a direita, então eu vou usar um paralelismo desse com esse. Paralelismo desse com esse. Paralelismo desse com esse. E paralelismo desse com esse, tá? Eu vou apagar o resto, o que está atrapalhando aqui, para não... Ok? Mais ou menos isso. Vamos fazer aqui? Então, aqui eu estou apontando para a direita, faço um paralelismo aqui, pego uma das retas e desenho aqui. Essa mesma aqui você pode apontar para cá, tá? Essa aqui com essa daqui com essa daqui com essa e essa daqui com essa, tá? Então, o que estiver apontando, você põe as equatoriais apontando, e esses três aqui formam como se tivesse uma seta para a direita, você coloca as três para a direita, tá? Tudo bem? Pessoal, isso aí é uma coisa muito específica que eu nunca vou usar na minha vida. Mas a gente... Professor, eu Oi. não entendi muito bem a parte de saber para que lado que tá apontando para eu saber se eu tenho que puxar para esquerda ou para direita. Boa pergunta. Vamos fazer assim, ó. Independente da cadeira que você estiver desenhando, né? Você tem esses três carbonos aqui, ó, tá? Parece que estão formando uma seta para a direita. Então, os três aqui vão estar apontando para a direita. E a gente tem esses três carbonos aqui, eu estou inventando regra, meio que formando uma seta para a esquerda. Então, aí você vai pôr esse paralelo com esse paralelo com esse, e esse também apontando para a esquerda. Você vê que está apontando para cá, tá? Ah, agora foi. Foi? Foi. Agora entendi. Obrigado. Tá? Cada livro tem uma mandinga de como você fazer isso aqui. Aí vocês veem qual que é o melhor para vocês, tá? Tem livro que fala que você tem que enxergar um W e um M, mas isso não... Aqui parece um M e aqui parece um W, mas nada a ver, tá? Mas a regra que eu uso mais é essa de paralelismo, tá? Então, esse paralelo a esse paralelo a esse, tá? Esse paralelo a esse e esse paralelo a esse. E essas duas setas do meio são usadas para fazer esse paralelismo aqui, ok? Caso vocês ainda estejam em dúvida, é só se vocês acertarem pelo menos as axiais, é só lembrar que as equatoriais, elas vão estar apontadas na direção oposta da axial. Como assim? A axial aqui está para baixo, a equatorial está para cima. A axial está para cima, a equatorial está para baixo. A axial está para cima, a equatorial está para baixo. A axial está para baixo, a equatorial para cima. A axial para baixo, a equatorial para cima. A axial para cima, a equatorial para baixo. Tá? Tem esse lance também, ok? Vai ter alguns exercícios que vocês vão precisar inverter a cadeira, tá? Para analisar a estrutura. Okay? E como que inverte a cadeira? Vamos supor que você desenhou essa cadeira aqui com três grupos. Eu vou pôr um grupo em azul para aqui em axial, vou chamar de A. Eu vou colocar um grupo de outra cor, eu vou chamar de B. Eu vou colocar um outro grupo aqui para distinguir, eu vou chamar de vermelho. Eu vou colocar para baixo aqui, vou chamar de C, tá? Vamos supor que você tem essa estrutura com esses três substituintes no ciclo hexano e o exercício pede para você inverter a cadeira. Inverter a cadeira, a primeira coisa que você faz, você vai ter que desenhar a cadeira invertida, que é desse jeito. Então, se você tem essa cadeira, você vai ter que desenhar dessa maneira. Se você começou com essa cadeira, você vai ter que desenhar a outra cadeira. O que o pessoal acha que é só girar, né? O pessoal acha que é só girar isso aqui de cabeça para baixo e colocar as ligações. Não é bem assim, tá? Se vocês observarem naquela inversão que eu fiz com o modelinho, as posições se mantiveram, tá? Eu não girei, eu não rodopiei, tá? A única coisa que eu fiz, só joguei o que estava para cima para baixo, o que estava para baixo eu joguei para cima. Qual que é a consequência disso? Eu vou colocar em preto agora. Se eu tiver aqui chamar esse de carbono 1, eu numerar aqui da esquerda para a direita, esse vai ser o 4, 5 e o 6, tá? Na inversão da cadeira, esse carbono da direita continua sendo 1, esse aqui continua sendo 2, esse continua sendo 3, 4, 5, 6. Tá? Como que vão estar as ligações agora? O A, você vê que ele está apontando para cima e está em axial, né? E aí, quando você inverte a cadeira, o que estava em axial vira equatorial. Onde está o A? Ele está no carbono 1. Então, eu vou ter que fazer um equatorial aqui. Como que é o equatorial aqui? O axial aqui é para baixo, então o equatorial para cima, paralelo a esse daqui. A. Tá? Então, esse seria o substituinte A com a cadeira invertida.
O que é mais importante aqui, pessoal? Que o A continua apontando para cima, só que um pouquinho para fora. Né? E o B? O B aqui está no carbono 3. Eu pego o carbono 3, ele está apontando para baixo. Aqui, em que tipo de ligação? Axial ou equatorial? Equatorial. Se ele está equatorial aqui, na cadeira invertida, ele vai estar em axial. Como que é axial aqui no 3? Para baixo, tá? E ele continua apontando para baixo. E aqui o C, ele está no carbono 4. Aqui ele está em axial para baixo. Então, ele vai continuar sendo para baixo, só que o que é axial vira equatorial. Então, é um paralelismo para cá. Tá? Então, essa seria a estrutura, seria a cadeira invertida, ou a outra conformação cadeira dessa estrutura. Tá? Então, eu inverti a cadeira, em resumo. Tá? Então, quando você inverte a cadeira, tudo que é axial vira equatorial. E vice-versa. Tá? Mas o que está para cima, continua apontando para cima, e o que estiver para baixo, continua apontando para baixo. Tá? Isso vocês não podem errar. Pessoal, como eu sei que está certo, é só conferir se todos os grupos continuam apontando no mesmo lado, tá? E se todos eles que eram axial virou equatorial e todos que eram equatorial virou axial. Putz, professor, que exercício, que mandinga punk. Então, com exercícios, vocês vão conseguir criar o hábito de fazer isso. Tá? E agora a gente tenta estimar com essas duas aqui, vamos fazer o passo 4 agora, que é tentar estimar a conformação mais estável. Então, vamos usar esse exemplo aqui. Tá? Como é que eu sei qual que é a conformação mais estável? Quando você tem agora substituintes, eu posso ter uma conformação mais estável que a outra. E vai depender de quem? Do tamanho delas, tá? Eu acho que eu vou pular um pouco. Então, aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho o ciclo hexano ligado a um CH3, tá? Aqui é um CH3. Aqui ele está em equatorial, e aí eu inverto a cadeira. O que é equatorial? Que tipo de equatorial eu tenho aqui? O equatorial para baixo. Então agora ele vira axial para baixo. Tá? Então eu inverti a posição do carbono 1, continua no mesmo lugar. Então está aqui para baixo. Só que quando você tem uma metila para baixo, na axial, certo? Essa metila em axial é como se eu tivesse isso aqui, que eu vou fazer com o modelinho. Esse vai ajudar. Esse meu modelinho está muito poluído, mas eu acho que vocês vão conseguir enxergar, né? Tá? É o último break que eu vou fazer aqui, tá? Espera aí, pessoal. Deu pau aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um ciclo hexano, tenho 6 carbonos. E eu tenho um dos grupos aqui, um CH3. Tá? Eu coloquei uma bolinha verde, mas aqui só para... Esquece os hidrogênios por enquanto. Tá? Aqui o CH3 ele está meio que inclinado, então ele está na equatorial. Então, se eu inverter a cadeira, eu vou colocar o que está equatorial para baixo, vai continuar para baixo, mas vai virar axial. Então, vamos lá. Eu vou inverter aqui. O que era encosto vira apoio do pé, e o que era apoio do pé vira encosto. Olha o que aconteceu agora. Eu tenho esse carbono aqui agora que desceu, e a metila aqui, ó, ele está na vertical agora. Então, agora eu tenho um axial. Qual é o problema de uma metila em axial? Você vê esses dois hidrogênios em branco aqui, ó, eles estão muito perto do CH3. E eu tenho aqui uma repulsão, tá? Um efeito estérico causado pelo grupo CH3 em relação a esses dois hidrogênios. Então, está ocorrendo uma repulsão estérica, tá? Então, essa conformação aqui é menos estável do que a conformação do CH3 em equatorial, tá? Ok? Se eu colocar assim, ó, você vê que o CH3 parece que está saindo, né? Está apontando para fora do anel. Aqui tem um anel de 6 carbonos, o CH3 está apontando para fora, tá? Então, por isso que aquele programinha do GSMol é bastante legal, porque ajuda a enxergar isso aqui, tá? Com mais facilidade, tá? Então, geralmente, grupos mais volumosos preferem ficar em equatorial, porque na forma axial eles têm essa repulsão estérica que apareceu aqui no slide. Então, aqui eu tenho o grupo metil em axial, que vai ter uma repulsão, então esse símbolozinho aqui para mostrar que está tendo uma repulsão estérica, né? Então, ele vai ser menos estável. Então, se a gente considerar isso um equilíbrio conformacional, o equilíbrio vai estar mais deslocado na direção do CH3 em equatorial, tanto é que a proporção experimental é 95 para 5, tá? Isso aqui é só... Isso aqui acho que não vou cobrar para vocês, tá? Só que em algumas situações... Tendo substituintes, as conformações podem ser iguais. Então, por exemplo, eu tenho dois CH3 nesse carbono aqui. Uma está em axial e outra está em equatorial. Quando eu inverto a cadeira, o que está em equatorial é esse azul, ele vira axial. E o que está em axial, que é esse roxo, vira equatorial. Mas as energias, elas são iguais, porque eu não tive diferença. Eu tenho um CH3 axial aqui, eu continuo tendo um CH3 axial.
Tá? Eu continuo tendo um CH3 equatorial aqui, continuo tendo um CH3 equatorial aqui. Então, eles têm a mesma energia. Quando eu tenho os dois CH3 apontando no mesmo lado, nas posições 1, 4, tá? Um deles está em axial e o outro está em equatorial. E aí, quando eu inverto a cadeira, o que era axial vira equatorial e o que era equatorial vira axial. Também cai na mesma situação anterior. Eles vão ter a mesma energia. Agora, se eu tiver essas duas aqui, uma apontando para cada lado, que a gente chama isso de trans, esse aqui é spoiler para a aula que vem, tá? As duas aqui estão em equatorial, né? E aí eu inverto a cadeira, agora eu fiquei com as duas em axial. Então eu vou ter aquela repulsão estérica por causa dos hidrogênios, tanto por esse metila para esse metila. Então, o equilíbrio conformacional, eu vou ter muito mais dessa conformação do que essa daqui, tá? Mas isso depende muito, tá? Então, você precisa avaliar, sempre é bom desenhar as duas cadeiras, uma invertida da outra, fazer aquela regrinha de inversão e depois analisar qual grupo que tá mais, que eu tenho mais grupos em axial, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo axial CH3 nesse lado, e aí quando eu tenho a cadeira invertida, o CH3 agora tem equatorial, só que o flúor que está aqui em equatorial, ele fica em axial. Quem é maior, CH3 ou flúor? O CH3 é maior, tá? Então, como o CH3 é maior em relação ao tamanho, ele vai ter aquela repulsão, né? Vai ter aquela repulsão estérica com os hidrogênios. Isso vai fazer com que ele prefira ficar em equatorial. Por mais que o flúor também vai causar um pouco de impedimento estérico aqui, mas é menor, como ele é menor, é preferível que essa conformação aqui com CH3 e equatorial seja mais estável, tá? Então, se a gente voltar lá no começo da aula, olha quanta coisa a gente viu hoje. Nossa senhora, a aula hoje foi pesada. Aqui, tá? Lembra que eu falei que isso aqui a gente ia ver de novo, ia voltar aqui? Então, eu tenho uma cadeira aqui de um lado com essa ponta aqui apontando para cima e eu tenho essa aqui apontando para baixo. E eu tenho uma metila para cima, um etil para baixo e um OH para cima. A professora, ele está inclinado, mas ele está meio que apontando para cima, certo? E nessa outra estrutura, eu tenho nas mesmas posições aqui o OH e aqui o metil e o etil. Só que o OH aqui está para cima e a metila também está para cima. E a etila continua para baixo. Então, isso aqui são conformações da mesma molécula. Conformações diferentes da mesma molécula, tá? Aqui eu já não posso dizer a mesma coisa. Nesse caso aqui, esse lado aqui se assemelha muito a esse lado aqui, certo? Só que nesse carbono, esse OH aqui está em equatorial e esse aqui está em axial. Como que eu consigo converter o axial em equatorial? É só você inverter a cadeira, professor. Mas se você inverter a cadeira, você vai ter que... Você vê que você vai ter que desenhar a cadeira invertida também. E a cadeira está desenhada da mesma forma. Então, isso está dando pista, porque a única maneira de você transformar esse equatorial em axial é você quebrar isso aqui e ligar aqui embaixo. Aí você vai chegar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Eu só consigo transformar isso nisso, quebrando essa ligação e, pum, colocando aqui embaixo. Aqui não. É só fazer aquela operação de inverter e descer, que você vai chegar e isso aqui vai virar isso aqui. Tá? Dúvidas, pessoal? É muita coisa. Tá? A análise conformacional a gente costuma dar em 2 semanas no curso clássico, mas eu estou dando as pinceladas principais, tá? O ciclo hexano, as conformações alternada eclipsada e a projeção de Newman, que são os tópicos principais. Tá joia? E relembrando sempre que quando você tem... Desculpa a pausa aqui, pessoal. Só para antes de falar do ciclo pentano, tá? Vou fazer a conversão de cadeira mais uma vez, mas agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção nas bolinhas. Eu coloquei elas em verde, não por acaso. Os grupos volumosos tendem a ficar na posição equatorial, tá? Eu vou falar isso de novo aqui. Então eu tenho um ciclo hexano de novo, pela última vez. Espero que vocês não tenham pesadelo com ele. Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, se eu colocar por cima, vocês estão vendo 3 bolinhas verdes aqui? Certo? E as bolinhas brancas apontando meio que para fora. Então, essas que estão apontando para fora são as equatoriais. E essas aqui em verde, tanto aqui em cima aqui embaixo, são as axiais. Elas estão na vertical. Então, para você conseguir identificar as axiais equatoriais, você precisa enxergar o anel na forma cadeira. Olha como ela está aqui na forma cadeira. Eu tenho os verdes em axiais. Estão nas verticais, tá? Eu vou converter de novo, pela última vez, a cadeira. Então, essa aqui está para cima e essa aqui está para baixo. Então, eu transformo ela em barco, certo? A conformação barco, ela é menos estável que a cadeira, porque eu tenho, ó, uma repulsão aqui. Então, e o que era encosto de cabeça, eu transformo em apoio de pé. O que aconteceu, pessoal, agora? Estão percebendo que os brancos estão agora em vertical? Então, eu converti o que era equatorial em axial. Se eu colocar agora de assim de novo, ó, lembra que antes estava os brancos para fora? Agora quem está
Quem está aqui agora são os brancos, e quem está apontando para fora são os verdes. Então, eu mudei o Excel do equatorial, tá? Certo, pessoal? Pela última vez, espero que vocês não tenham pesadelo com modelos, tá? Uma coisa que a gente não estuda muito é o ciclo pentano, mas se vocês tentarem abstrair também o lance dos ciclos de 6, de 5 e de 4 não serem planares, tá? Então, uma forma de tentar aliviar a tensão angular é colocando o anel de 5 mais ou menos como se fosse um envelope aberto, né? Então, a gente teria cada extremidade aqui como um átomo de carbono. Então, a geometria do ciclo pentano se assemelha a como se fosse, fazendo a abstração para a cadeira, né? Como se fosse um envelope, tá? E o anel de 4 também não é planar, tá? Ele tem, parece quando você dobra o guardanapo na diagonal, né? Então, quando você dobra o guardanapo na diagonal, ele fica meio parecendo um triângulo, né? Então, e você abre de novo, né? Fica aquela marquinha. Então, ele tem essa geometria parecida com um quadradinho meio retorcido, assim, tá? Mas é só por curiosidade, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ainda, eu sugiro... Um minuto só, pessoal. Eu sugiro que vocês acessem esse link que eu vou passar aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde é que tá essa bagaça. Ah, tá aqui. Desculpa a demora, pessoal. Acabou. Esqueci de abrir. É rapidinho, pessoal, prometo, tá? Esse QuemTube também usa... Olha o nome do site, né? QuemTube. Ele usa também o JavaScript para a gente conseguir enxergar melhor, né? Essas representações, essas moléculas no espaço tridimensional. Nesse link aqui é específico da estereoquímica do ciclo hexano, tá? Das conformações do hexano. Então, esse conceito que eu dei para vocês tá em todos os livros de química orgânica, tá? Principalmente na parte de análise conformacional. Eles sempre vão apresentar a bendita cadeira para vocês. Está em todos os livros, pessoal. Então, não é uma coisa tão específica assim. Então, aqui, ó de novo o Gmol funcionando aqui. Então, eu clico e arrasto, eu tenho a estrutura cadeira vista por vários ângulos diferentes, tá? Eu posso colocar assim, ó, parece que está no plano, mas a gente só olhar de lado, a gente vê que é uma cadeira, tá? Então, você quer ver a cadeira desse jeito? Clico aqui. Olha lá, a cadeira. Eu quero ver a cadeira desse jeito. Clico aqui, ele vai ver contra a perspectiva. E o mais legal é que você pode programar aqui o Gmol para ele fazer simulações, quer dizer, animações. Então eu vou clicar aqui nessa seta embaixo e ele vai fazer uma animação de converter uma cadeira para outra envolvendo o barco. Ó, chegou no barco, então converteu para outra cadeira, tá? Não tá tão bonitinho assim, mas se vocês repararem, esse que eu fiz aqui na câmera é basicamente isso que está aqui na tela, tá? Tudo bem? Nesse site também, ele fala um pouco de estereoquímica em relação ao etano. Aqui, ó, você vai na parte de estereoquímica, vai ter muita coisa que a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas aqui, ó, análise conformacional do butano, então tem aquele lance do butano, tem as conformações do etano, a diferença entre conformação e configuração, tudo isso que a gente viu hoje está aqui, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em conformação do etano, a gente vai ter uma animação, uma representação do etano. E aqui, ó, tá mostrando todas as conformações na projeção de Newman do etano, tá? Então, se você quer ver esse, vai para cá. Se você clicar aqui na voltinha, ele vai girar um pouquinho e vai mostrar girando até chegar nessa conformação eclipsada. Então, se você girar de novo, ele vai girar mais um pouco, cheguei nessa alternada, giro mais um pouco, chegou uma outra conformação, aqui ele está girando um pouquinho mais, né? Aí cheguei na outra eclipsada e assim vai, tá? Aqui é uma animação, é um vídeo relatando sobre a variação de energia da conformação em função do ângulo de reta. Tá? Então, tudo que a gente viu na aula de hoje também está nesse site, tá joia? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada e ele usa a linguagem do Gmol também para explicar. Então, ele está aqui, ó, Stereochemistry, e aí você vê nessa parte de conformação. Não está abrindo direito, tudo bem? Deixa eu abrir aqui, tá? Então, eu sugiro vocês dar uma checada nessa parte aqui de estereoquímica, principalmente na parte de conformação, tá? Dúvidas?